Boa noite, professora e colegas. Me chamo Emily e hoje irei apresentar o trabalho elaborado em grupo sobre Freud e a sua relação com o desenvolvimento afetivo. Primeiro, vamos entender um pouquinho sobre quem foi Freud. Freud foi um psiquiatra, neurologista e fundador da psicanálise. Quanto aos seus estudos, ele decidiu focar na sexualidade humana. E é graças a ele que se sabe que existe uma sexualidade subjetiva no desenvolvimento infantil e que as nossas neuroses adultas são frutos desse período, pois até então, na sociedade, as crianças eram vistas como puras. Porém, quando Freud vem com as suas ideias sobre a sexualidade, teve um choque muito grande para a sociedade, pois no geral eles pensavam que a sexualidade se enquadrava somente no ato sexual e nos órgãos femininos e masculino. Então, com seus estudos, Freud possibilitou a saída do pensamento de que o sexo era apenas para a reprodução da espécie, algo mais biológico, para dar entrada a um pensamento de que o sexo é um ato rodeado de afetividade. Sendo assim, então, a psicanálise conduz para o entendimento da interferência dos aspectos inconscientes como influenciadores das ações afetivas, já que Freud entende o afeto como um estado emocional relacionado com a execução de uma pulsão. Já a pulsão pode ser entendida como representante psíquico de estímulos que têm origem no corpo. Freud entende também a relação afetiva entre os sujeitos como manifestações dos instintos sexuais que nascem com a criança e que posteriormente serão construtores da libido. Para entendermos sobre o desenvolvimento psicossexual, é preciso compreender primeiramente a estrutura psíquica humana proposta por Freud. Em sua segunda tópica, reestruturou a mente em um sistema composto por 3 divisões: o ego, o superego e o id. O ego é o que você conhece por estado de consciência, o estar consciente de estar em contato com a realidade. E a manifestação do ego ocorre de maneira verbal com o mundo externo. Já o superego seriam as barreiras de moralidade, ou seja, o bem, o mal, o certo, o errado, que a nossa mente constrói ao longo da interação com a família e com a cultura, por exemplo. Já o id, também conhecido como inconsciente, é onde se encontra o que Freud chamou de pulsões, como discutimos anteriormente. São os desejos e prazeres herdados geneticamente. É onde está a energia que dá vida aos outros 2 sistemas, o ego e o superego. É a nossa resposta imediata ao mundo externo, sem filtrar as possíveis consequências. Então, é através dessas 3 estruturas que a sexualidade também se constrói. Portanto, é possível afirmar que é importante a gente compreender a história da sexualidade na humanidade para poder conhecer como em cada período o superego assimilou essas informações e conduziu junto do id e do ego nossos comportamentos psicossexuais. A obra de Freud, 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, foi publicada em 1905 e foi a primeira formulação sistemática sobre a sexualidade. Porém, muito tempo antes, já se discutiam questões sexuais, mas claro, de uma maneira muito mais estigmatizada. No estoicismo, por exemplo, que é uma escola filosófica de muita influência ali nos anos 300 a.C., a sexualidade era concentrada apenas no casamento. E esse pensamento foi muito reforçado pelo Padre Agostinho. Santo Agostinho deixou um grande legado para a moral cristã: a concupiscência, que pode ser entendida como a cobiça pelo prazer sexual e a ganância pelo poder em dinheiro. Então, com essa ideia de Santo Agostinho, surgiu a culpa pelo desejo sexual e a exaltação da virgindade. O casamento, naquele momento, foi visto como uma forma de regulamentar o desejo sexual. Então, o casamento se tornou um lugar de procriação e não havia justificativa para o ato carnal.
A primeira grande ruptura dos mecanismos de controle e repressão da sexualidade começa no Iluminismo no século XVII, com a ideia de que havia certa pulsão sexual que era inseparável do ser humano e que a forma de satisfazer essa pulsão poderia ser boa, sadia ou errada e perversa. Em 1969, então, Nicolas Venetti, que era um professor de anatomia e cirurgia, decidiu publicar um livro, e esse livro foi considerado revolucionário, pois nele era explicado a melhor maneira de procriar, misturando os conceitos médicos com as tradições populares. Então, é isso que permitiu que a população tivesse acesso ao conhecimento, que antes não era possível por causa da interferência religiosa. Então, a partir disso, o homem passa a ser visto como um ser natural. Logo, a sexualidade deixa de ser reconhecida de maneira religiosa para ser entendida como algo próprio do sujeito, cuja satisfação dentro do casamento é boa e sadia, independente se houver a reprodução. Como dito anteriormente, em 1905, Freud publica os 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, onde ele subvertia os esquemas explicativos tradicionais. Foi com Freud que a sexualidade, inclusive aquela considerada perversa, tornou-se humana, constituindo o núcleo mais profundo do sujeito. Porque não há sentido falar de bom ou de mau sexo, de sexo sadio ou doente. Em 1960, então, ocorreu uma grande revolução social, política e sexual. Os movimentos estudantis, bem como os movimentos feministas dessa época, se opunham a toda espécie de conservadorismo, seja ele na política, seja na família, nas relações entre os sexos e das práticas sexuais. Além disso, o aparecimento da pílula anticoncepcional proporcionou às mulheres a opção de não engravidar, desvinculando assim a sexualidade da reprodução. Agora, então, irei falar sobre as fases do desenvolvimento psicossexual. A primeira fase, denominada fase oral, ocorre logo no nascimento da criança e se estende até o 2º ano de vida. Nessa etapa, a criança depende totalmente da mãe, e a única forma que ela encontra para satisfazer as suas necessidades básicas é o choro. Através dele, a criança cria vínculo sensorial e emocional com a sua genitora, uma vez que ela desperta a satisfação do prazer na criança pela amamentação. Então, nessa fase, a criança tem a boca como fonte de prazer. Ela encontra satisfação em todas as atividades orais, como morder, sorrir, chorar e sugar. Já na fase anal, que ocorre entre 2 e 4 anos, a criança retira parte da libido que antes se concentrava na boca e divide com a zona erógena da fase anal. É neste período que a criança aprende a ter controle sobre os esfíncteres anais e a bexiga. Ela sente prazer, então, em produzir as fezes e a urina. A zona de maior satisfação é a região do ânus. Ao realizar a sua higiene de forma correta, a criança se sente valorizada, recebe atenção e elogios dos cuidadores. É ao final desta fase que a criança já amadurecida consegue ter uma certa noção do que é dela e do que é do outro. Na fase fálica, que ocorre entre 3 e 6 anos, a atenção da criança volta-se para a região genital. É onde acontece a descoberta dos órgãos sexuais, levando-os a reconhecer as diferenças entre o corpo masculino e o corpo feminino, gerando mais interesse no corpo do outro. Além disso, esse é o momento em que as crianças começam a manipular as suas genitálias, percebendo que o ato de se tocar nessa região pode lhe proporcionar prazer e aliviar tensões. É nesta fase também que o complexo de Édipo se desenvolve, onde a mãe é o objeto de desejo do menino e o pai é rival. Neste contexto, o menino procura ser igual ao pai para ter a mãe, mas por medo de perder o amor do pai, o menino desiste da mãe. Isso pode ocorrer de forma inversa com as meninas também. Já no período de latência, que ocorre entre os 6 até os 10 anos de idade, as crianças apresentam uma mudança em suas relações afetivas,
Se antes elas eram voltadas para os pais, agora são voltadas para o social, esportivo e intelectual. O período de latência é um ponto intermediário entre a sexualidade infantil e a adulta. Por fim, a fase genital, que ocorre por volta dos 10 anos de idade, ocorrem as transformações e mudanças corporais, biológicas e afetivo-sociais. O objeto de prazer não está mais voltado para o próprio corpo, mas sim para o corpo do outro. Nesse período, a criança também passa a compreender a sua sexualidade. Portanto, as fases e os processos citados por Freud ressaltam as influências nas relações afetivas e na sexualidade infantil, que até então constavam como inexistentes pelo fato de ver-se a criança como um ser puro. Assim, Freud traz em suas teorias que a sexualidade e seu desenvolvimento durante a infância acarretam em aspectos positivos ou negativos durante a adultez. Além disso, ele questiona a verdadeira manifestação da sexualidade, o qual ele cita que pode se desenvolver pela história do indivíduo e sua singularidade. As contribuições de Freud para a psicologia e a psicanálise são abundantes e reflexivas, e também podem ser utilizadas até hoje para explicações diárias sobre a vida de indivíduos e seu desenvolvimento, assim como deixa inúmeros questionamentos diante de suas teorias. Aqui estão as nossas referências, uma boa noite e esperamos que todos tenham gostado.